Eu acho que ninguém imagina que eu já fui dono de bar. Quem conhece, né? Mas hoje, quem vê hoje não imagina. Não imagina, E né? não é um bar qualquer, era o maior bar, né? Olha, o Caifá foi um sucesso. Eu acho que talvez tenha sido um dos bares com mais sucesso em nossa cidade. A gente montou o Caifá também para que a gente tivesse onde ir, né? E para a gente poder também aproveitar os finais de semana. E com isso lá eu encontrei a minha esposa atual, né? Em 1989, 90. 89, 90 deve ter sido. É mais ou menos isso. Foi no Caifá que eu encontrei a Andréia. Estamos hoje, praticamente, foi casado em 95, são quase 30 anos juntos. E o Luciano estava sentado, começou a chegar o pessoal do cinema, um domingo de noite, depois da pipoca. Aí o Luciano disse, tá vendo lá, olha só que morena bonita lá. Acaba um pouco depois de eu ver ele já conversando com ela, hoje é a esposa dele. Todo mundo pensa que é a segunda esposa, mas é a primeira, que ela é muito bonita e eu sou muito feio. Ela tem 10 anos de diferença, mais nova do que eu, aí o pessoal pensa que é a segunda. Eu sempre falo assim, eu tenho filho de 28 anos, né? Quantas pessoas, talvez, começaram o namoro e casaram pelo Caifá? Isso Ele botou um bar já para arrumar uma namorada, tu viu? Arranjamos o bar para arranjar namorada. Mas no final tem que trabalhar mais do que arranjar namorada. É verdade, é verdade. É? O Caifá surge de uma ideia minha e do Moacir, que acabou os bares na cidade. Na época eu e o Luciano éramos amigos de participar nos bares, na época que existia, até então no Chutes, no Amarelo 20, na verdade o Amarelo 20 era o último que estava em aberto, e a gente se encontrava sexta-feira, sábado no Amarelo 20. Sempre uma cidade precisa ter algum bar para os jovens irem à noite. E na época, em 1989, eu e o Moacir viemos de uma viagem nos Estados Unidos. Quando chegamos em Brusque, tinha fechado o último dos bares, que era o Amarelo 20, um bar muito famoso, de muito bom gosto, onde todos os jovens se reuniam na sexta-feira à noite, no final de semana, durante a semana. E aí, depois de um tempo, fechou o Amarelo 20. Até a gente estava numa viagem, e a gente, se eu não me engano, na época a gente foi para o México ou os Estados Unidos. Quando a gente voltou, tinha fechado. Então, quando a gente voltou da viagem, não tinha mais bares para a gente ir. E aí a gente não tinha mais, a gente ia conversando, né? Onde é que a gente vai agora? E aí, num dia desse, a gente indo para Balneário, ele comentou, e aí, onde é que nós vamos? Eu disse, pois é. E aí tivemos a ideia de montar um bar. Eu era comerciante, o Moacir dono de confecção. E aí ele falou, vamos abrir um bar, nós dois, tu topa? Eu disse, sim, vamos abrir. A inauguração a gente começou à noite, terminou às 7 horas, às 8 horas da manhã do dia seguinte. Então começou na sexta-feira e no dia seguinte eu tinha a inauguração da van, da segunda van que era aqui onde está o Senac. Então eu fiquei até às 7, 8 horas da manhã lá, tomei banho e voltei para a inauguração da van aqui na frente. Né? Estávamos mortos naquela época. Mas 20 e poucos anos de idade. Na idade nós estávamos com a energia toda, né? Mas foi muito legal, são épocas que não dá para esquecer, né? O bar começou em 1989, eu acho que foi no mês de abril, maio de 89, e durou até 1993. Então, eu acho que ele inovou. Nós abrimos os domingos à tarde, colocava lá uma música, servíamos pipoca de graça, né? Botava um pouquinho mais de sal para vender mais cerveja, claro, né? Domingo à tarde, dominguinho de pipoca, depois emendava, o pessoal vinha do cinema. O pessoal ia todo mundo no cinema, 8 horas, acabava o cinema, enchia, lotava. Todo domingo, era sagrado. Na realidade, a gente trouxe a pipoca de graça de um outro bar que também tinha fechado no Guarani. E também a gente frequentava. Tinha um bar que se chamava Espinho, e todo mundo ia lá no sábado à tarde ou no domingo à tarde, ficavam no bar e eles serviam pipoca quentinha, salgadinha, para tomar cerveja. Então, a gente teve essa ideia também de trazer a pipoca dentro de uns recipientes, né, quentinha, colocava um pouquinho de sal e aí a cerveja era garantida. E foi um sucesso. Eu acho que assim fez parte da nossa juventude, da nossa história, e eu acho também, da época, eu estou com 61 anos, eu acho que quem tinha aí 20 e poucos anos, 30 anos na época,
e se lembra do Caifá, como também se lembra do Amarelo 20, do Schultz, né? Do Porão, né? O Porão que também fazia sucesso. Caifá foi uma ideia de uma amiga nossa, minha e do Moacir. Gostamos do nome, tinha que ser alguma coisa para chamar a atenção. E o Caifá pegou bem o nome, significava alguma coisa em árabe, alguma coisa assim. E a gente colocou, eu me recordo que era com neon, ficava em cima do telhado, né? Então era um grande telhado. O Caifá era uma construção de tijolinho à vista. No primeiro momento a gente fez de um determinado tamanho, com as grandes varandas. No primeiro momento a gente fez o interior pequeno. As luzes eram amareladas e aí o bar ficava assim na penumbra. E no primeiro momento a gente fez de um determinado tamanho, mas logo teve que pegar as varandas pelo volume de gente. Então ela tijolinho à vista, de madeira, como se fosse um grande bangalô, e realmente trazia pessoas de Blumenau, de Gaspar, até das praias. Era tanta gente, que a gente resolveu um determinado momento cercar ao redor e pegamos para cercar rápido. Casqueiro, né? Pega uma árvore, você corta, você tem aquelas sobras, e nós fizemos ao redor, cercamos o Caifá, isso em 1989, e para poder cobrar e limitar o número de pessoas que davam no bar, de tanta gente que dava. Trabalhamos bastante, né? Meu Deus do céu. Foi trabalhado. Eu me lembro que a gente contratava os gerentes, eles não davam conta, eles cansavam. Cansava, ele aguentava. Não aguentava, Trouxemos um gerente do Bud, lá do Blumenau, te lembra? Sim. Então, e depois ele não abria aguentou, todos os dias. Aí chegava na sexta, ia até de madrugada. Abria sábado às 6 horas até de madrugada, domingo até de madrugada, todo dia da semana. E o pessoal não aguentava. Garçom, gerente, era muita gente, muito movimento, muito trabalho. Mas na realidade a gente trazia bandas de música no final de semana, na sexta-noite, no sábado e no domingo à tarde. Bandas que o pessoal contratava para fazer baile em grandes salões de baile, a gente colocava dentro de um bar. Dentro do bar. Era gente saindo pelo telhado. E principalmente nesses dias que davam mais de 1.000, 2.000 pessoas, que não dava para caber todo mundo. E nós tínhamos 35 funcionários na época no bar e nós cobrávamos um tipo de uma consumação. Para as pessoas que estão nos vendo aí terem ideia do volume de pessoa que tinha no final de semana, era colocar gente aqui da ponte Germano Scheffer, aqui, né? Ia até na Barão do Rio Branco e ia até no centro da cidade, com um estacionamento praticamente atrás do Caifá na época, que era todo aquele pátio onde está hoje o estoque, o supermercado Archer. Ali onde tinha a De Pascoal, tudo aquilo ali era consumido de carros. Então, eu acho que o nosso atrativo era realmente um local que cabia 500 pessoas sentadas, era grande. Fazíamos no sábado de manhã uma feijoada com propaganda na época já a nível regional. Vinha gente de todos os lugares no final de semana para participar do bar. Eu me recordo que o Nardella, né, ainda falava que nós chegávamos a vender 50 caixas de cerveja, na época só era 24 engradado de 600 ml. Então, você vê o volume de cerveja que nós vendíamos, era uma loucura. Era o lugar onde todo mundo ia. Ia todas as classes sociais, ia todas as cidades ao redor. Sim, vinha São João Batista, Canelinha, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar, Blumenau, vinha tudo, né? Até de Itapema, de Balneário Camboriú. Pegou esse disso, sim, tudo. Foi um bar da época. Eu já tinha van, tinha uma tecelagem e à noite tinha o bar. O Moacir tinha uma confecção e à noite tinha o bar. Então nós tínhamos outros negócios para fazer, mas à noite a gente tinha aqui no bar. Então por isso que cansou e depois de 4, 5 anos a gente vendeu. E aí a gente vendeu para o pessoal do Maestre, que levou para lá o Beira Rio. Só fechamos porque não dava conta mais de cuidar. Aí cada um tinha o seu, e aí muito porque é final de semana, à noite. Sim. E aí começou a ficar complicado e aí a gente também. Era de segunda a segunda, abrimos todos os dias, e aí domingo à noite passava para 1, 2 horas da madrugada, no dia seguinte tinha que trabalhar. Um sucesso, Caifá.